Olá pessoal, há pouco eu gravei um exercício envolvendo um teste IT, onde se desejava comparar duas unidades de uma cadeia de lanchonetes com relação à prestação de seus serviços. Naquele momento eu apliquei o processo de blocagem chamado teste IT pareado e mostrei os benefícios desse processo de blocagem na identificação de diferenças significativas com relação à média. Eu estendo aqui o problema, supondo que a comparação envolvesse não apenas duas, mas três unidades, a unidade A, a unidade B e a unidade C dessa cadeia de lanchonetes, o que vai resultar num teste ANOVA, análise variância, ok? Bom, o enunciado começa aqui com essa caixa esquerda. Suponha que uma cadeia de lanchonetes queira avaliar os serviços prestados em três das suas unidades, A, B e C. O diretor de serviço de atendimento ao cliente contrata a consultoria Alfa para a realização da avaliação. Inicialmente, a consultoria seleciona de forma aleatória 6 auditores com experiências variadas para que avaliem a unidade A, 6 outros auditores para avaliar a unidade B e mais 6 outros para a unidade C. Os avaliadores classificam o serviço em cada uma das lanchonetes em uma ordem aleatória, atribuindo notas de 0 a 100. Veja a tabela 1 abaixo, tabela aqui à esquerda. As três unidades alcançaram resultados equivalentes. Em outras palavras, os resultados médios obtidos pelas unidades são significativamente diferentes. Então, temos aqui os auditores enumerados, selecionados de forma aleatória para avaliar a unidade A, os que foram selecionados para avaliar a unidade B e os que foram selecionados para avaliar a unidade C. Observe que eu calculei aqui a parte as médias alcançadas pelas três unidades. E a pergunta é, essas médias são significativamente diferentes ou não? Então, para isso que nós aplicamos a estatística e os testes de hipóteses. Bom, abaixo eu transformei essa tabela numa outra, onde nós vamos aplicar a ferramenta de análise variâncias, a ferramenta ANOVA. Eu posso então demonstrar aqui como eu resolvo esse teste hipótese, análise variância, utilizando-se da ferramenta de análise de dados disponível no Excel, a ferramenta de ANOVA. E nós vamos estar avaliando apenas um fator, que é a unidade da cadeia de lanchonetes, com 3 níveis ou 3 tratamentos. 3 níveis são a unidade A, a unidade B e a unidade C. Então nós vamos proceder ao teste ANOVA fator único. Eu vou buscar os rótulos, a primeira linha, que é opcional. Os dados estão agrupados em colunas e vou arrastar o cursor, incluindo a linha de rótulos. Vou aceitar o alfa de 0,05 e que a resposta saia numa nova planilha. Bom, temos aqui a tabela nova resultante, onde o ponto mais importante é a avaliação da fonte de variação entre grupos, ou seja, entre as três unidades. Observem que a estatística F alcançada é bem pequena, o que resulta num valor P, num p-value muito grande em comparação ao alfa de 0,05. Esse valor P é muito grande, faz com que nós não rejeitemos a hipótese nula. Ou seja, não podemos dizer que exista alguma diferença significativa entre as médias. Então, o que prevalece aqui, neste caso, é a hipótese nula. Ok? Então, essas diferenças entre a média 68,8, 67,2, 65,7, essas diferenças não são significativas. Observem que, embora a unidade C tenha recebido uma média superior, ela também teve avaliações abaixo, uma pontuação 53 e uma pontuação 58, enquanto a unidade B obteve uma pontuação 81, uma pontuação 80,
E a unidade A, embora tenha tido a menor média, alcançou uma pontuação 80, uma pontuação 78. Isso significa que nós temos que considerar na nossa avaliação a variação dos dados, a variabilidade dos resultados alcançados nas 3 unidades. Ok? Bom, de qualquer forma, como se trata da seleção de auditores para avaliação destas 3 unidades lanchonetes, por que não selecionar um auditor para avaliar a lanchonete A, a lanchonete B e a lanchonete C? Bom, nós temos auditores com diferentes perfis, diferentes aptidões, diferentes históricos, diferentes formas de avaliar. Então seria recomendável, na verdade, que selecionássemos aleatoriamente, talvez, novamente, 6 auditores e que eles avaliassem a unidade A, a unidade B e a unidade C. E assim poderíamos fazer as comparações da seguinte forma. O auditor 1 está dando a pontuação maior para a unidade B do que para a unidade A. É isso que nós vamos ver no enunciado, na resolução do problema aqui à direita. Então, a segunda parte do problema, o desdobramento, eu digo aqui. Simultaneamente, a consultoria contrata os 6 primeiros auditores selecionados de forma aleatória e solicita que eles também avaliem as unidades B e C. Os resultados estão na tabela 2 abaixo. Eu respondo novamente a pergunta. As 3 unidades alcançaram resultados equivalentes? Então, temos aqui os auditores selecionados aleatoriamente, os 6 primeiros, as pontuações que eles deram para a unidade A, aqui. E agora as pontuações que eles deram para a unidade B e para a unidade C. Observem as médias alcançadas. São as mesmas médias apresentadas no teste anterior, ANOVA fator único. Só que agora temos uma diferença sutil. A comparação vai ser feita da seguinte forma. A estatística através do teste ANOVA, com blocagem, ela vai comparar os resultados deste primeiro bloco, que é as avaliações do auditor 1. Depois vai comparar os resultados do segundo bloco, que são as notas do segundo auditor. Depois, e assim por diante, vamos comparar por diferença os resultados do terceiro bloco, terceiro auditor, e assim por diante. Então, por exemplo, observem que o auditor 1 deu uma maior pontuação para a unidade C em relação a B, e B em relação a A. E o mesmo foi feito com os outros auditores. Talvez isso implique em uma maior capacidade de identificar uma diferença entre as 3 unidades em termos de desempenho. Bom, para isso vamos chamar aqui o novo teste ANOVA. Teste ANOVA, só que no Excel denominado aqui ANOVA fator duplo sem repetição, onde na verdade o que nós queremos avaliar é um único fator, que é a unidade da cadeia lanchonete, onde temos 3 níveis, a unidade A, a unidade B e a unidade C. Então a ferramenta é essa aqui, ANOVA fator duplo sem repetição. Eu vou fazer a varredura das colunas com os rótulos, vou aceitar o alfa de 0,05. E vou aceitar que a resposta saia numa nova planilha. Está aqui o resultado. E o que me interessa é observar a variação em colunas, porque o meu fator que está sendo avaliado está em colunas. Observem o valor elevado da estatística F em comparação ao alcançado no teste anterior. E observem o valor P como está extremamente baixo em comparação ao alfa. Então, nessas condições, nós podemos tranquilamente rejeitar a hipótese nula,
a hipótese de igualdade. Então, nós temos que, ao fazer a comparação em blocos, nós rejeitamos a hipótese nula e prevalece aqui a hipótese alternativa. Então, observem que as 3 médias alcançadas pelas 3 unidades são as mesmas. A diferença é que no segundo teste eu realizei o processo de blocagem, onde o primeiro bloco correspondeu às avaliações do avaliador do auditor 1. O segundo bloco correspondeu às avaliações do auditor 2. E dentro de cada bloco nós fazemos as comparações com a diferença. Dessa forma, então, temos maior chance de identificar diferenças significativas, o que não foi possível no teste de hipóteses ou no encaminhamento inicial do teste de hipóteses do ANOVA, sem considerar a blocagem. Ok? Então, demonstrei aqui o benefício da utilização do processo de blocagem sempre que possível. Obrigado, abraço.